Simbora pro maior pedido de ninguém. Dutch Holden, acho que é assim que é o nome. O carrasco de Blood Meridian. Cara, esse cara aqui, eu só cliquei nesse vídeo aqui do Whip, porque ele tem alguma menção no I'm Not Human, uma inspiração pra esse carinha aqui, né? Daí eu fiquei curioso. Bora ver aqui da onde surgiu a inspiração por I'm Not Human. Bora conhecer essa obra aqui, desse jogo, não sei o que que é. E simbora, mano. O melhor canal aí de conteúdo. O Whip é foda. E eu tô jantando, então irei comer aqui, viu? Passar vontade de passar. Vocês vão ficar. Vai se fuder, 3, 2. Bom dia, meus amiguinhos. Pra vocês provavelmente é café da tarde. Nas mídias de terror, uma coisa que sempre vai ser exclusiva da literatura é a descrição. Quando tu tá vendo um filme de um livro, uma série de um livro, tu simplesmente vai ver como o vilão é, como aquela cena é. Mas quando tu lê um livro, tu tem uma descrição dessa pessoa. Imagina uma página inteira somente pra descrever o quão podre um cenário pode ser, o quão sangrento um homicídio foi, ou pior, o quão violento uma única pessoa pode ser. Eu acho que é por esse exato motivo, por esses profundos detalhes de descrição, que o livro Blood Meridian ou Meridiano de Sangue nunca foi adaptado pra filme ou série. Simplesmente porque com uma obra tão visceral, podre moralmente falando, poderia virar algo assistível. E pior ainda, a pedra no sapato principal que não deixa esse livro ser adaptado pro cinema é justamente o que faz esse livro ser algo tão importante pra história do horror. Eu tô falando de Judge Holden, o carrasco de Blood Meridian. Ô, que da hora. Blood Meridian é um livro sem ilustração, essa aqui é a única imagem oficial. Quase todas as artes extras que vocês forem ver de Blood Meridian nesse vídeo foram feitas por esses dois artistas, então créditos totais a eles, os links estão aí na descrição. Uma outra notícia muito importante, eu finalmente lancei um drop do meu canal Espantalho lá na loja, e calma, eu tenho uma informação muito importante pra falar. Antes de mostrar as estampas pra vocês, eu tenho que deixar claro que todo o valor arrecadado com a venda dessas estampas vai ser doado pra instituições de cuidados mentais. Então além de estar comprando roupas muito estilosas do canal, tu vai estar apoiando uma causa nobre. Nós temos a estampa Nevermore, onde tem a logo do canal na frente e uma arte grande atrás, bem bonita. E também tem a estampa O Espantalho, que também tem a logo do canal na frente e a arte atrás maior. E já tem um cupom rolando, que no caso é Ervilha. Com esse cupom tu garante 10% de desconto e frete grátis para compras acima de R$ 99. É isso, meus amigos, bom vídeo. Eles estão vindo com tudo. Quer saber? Eu tô... Esse vídeo aqui é um vídeo totalmente focado no personagem Judge Holden, do livro Meridiano de Sangue. Mas antes da gente falar desse personagem, eu preciso dar um pequeno background do livro. Afinal, apesar do Judge Holden não ser o protagonista, ele é a estrela desse livro. Esse livro só se tornou um clássico por conta da figura do Judge Holden, e também por conta da sua descrição. O seu autor realmente sabia como descrever violência. É no nível de detalhes de fazer tu soltar o livro um pouco. Então vamos ao Meridiano. Velho Oeste 1840. A ambientação do livro Blood Meridian foi usada de inspiração para Red Dead Redemption 1 e muito provavelmente o 2 também. E, bom, esse livro conta a história de um menino sem nome. Pelo menos não é dito qual o nome desse menino. Há quem diga que esse menino não tem nome porque ele simplesmente é um personagem tão misterioso quanto o antagonista Holden. Mas também pode ser uma mera estratégia para que o leitor se projete no menino, fazendo assim a história ficar ainda mais violenta e visceral. Afinal, ver você mesmo em meio ao que esse livro apresenta seria simplesmente a pior coisa do mundo. E, enfim, esse menino fugiu de casa, tudo por conta da sua sede de violência e aventura. Ele queria viver o bom velho oeste estadunidense. Esse livro se passa bem naquela época em que os nativos americanos estavam ficando sem espaço por conta da exploração. Tudo isso por volta de 1840. Essa tomada de terra foi bem violenta, e muito dessa violência a gente vê no livro. Em certo momento da história, o menino acaba se juntando à gangue do personagem Capitão White, e esse cara não é boa coisa. Ele era um ex-militar que junto da sua gangue estava tentando tomar as terras do México pra si, e no meio de toda aquela lá tava o nosso garoto, vendo tudo aquilo e tendo aquelas atitudes, aquela violência gravada na sua cabeça. Mas todo esse caos vai acabar bem rápido pro Capitão White e a sua gangue. Isso porque em um ataque surpresa, Capitão White e quase todos os membros da sua gangue morrem. E o ataque surpresa obviamente eram dos nativos mexicanos, que estavam sendo massacrados durante esse tempo todo. Um dos membros da gangue que sobreviveu foi o menino, que foi preso pelos nativos. E ele é solto da prisão por um personagem chamado Toad Vine. E ao ser solto, o menino logo entra pra gangue que o Toad Vine fazia parte. Eu tô falando da gangue dos caçadores de escalpo, liderada pelo personagem Glanton. E, bom, essa gangue fazia algo parecido
parecido com o que a gangue do Capitão White fazia. A diferença é que eles não eram segregadores, eles caçavam tanto os nativos americanos quanto os mexicanos. E é nessa gangue que a nossa estrela entra em cena, Judge Holden. Juiz Holden. Esse cara nem sempre fez parte da gangue de Glanton. Ele passou a fazer parte da gangue mais ou menos depois que ele salvou aquela gangue de alguns caçadores. Durante o livro, o Holden e a gangue vão se encontrar algumas vezes até que ele de fato entre pra gangue. Tá, por que o Holden foi útil pra essa gangue? Simplesmente porque ele é um homem sem pudor algum. Galera, vamos sair um pouco do livro aqui rapidinho. Amigos, de 10 vilões que vocês conhecem da TV ou do cinema, 2 foram baseados em Judge Holden. É só tu pensar um pouco. Cara pálido, grande e careca. Dá pra pensar uns 10 aí. Tanto no que se diz a atitudes quanto em aparência. Judge Holden é tão cruel que ele até soa como uma caricatura do horror. Vamos começar pela sua aparência. O Holden é um brutamontes de mais de 2 metros de puro músculo. Ele tem a pele anormalmente pálida e não tem um único pelo sequer pelo corpo. Ele é aquele cara simpático, que vai apertar tua mão muito bem, mas não se engane. Judge Holden é quase como a própria morte. A todo momento em que ele aparece durante o livro, a gente sempre tem a impressão que ele é algo maior do que um mero cowboy, do que um mero humano. Pera aí, rapaziada. Não posso ficar sem. E mesmo tendo uma super força, uma resistência absurda, ele sempre opta por viver de crimes banais. Isso porque Holden ama a violência. Por diversas passagens dele no livro, ele cita como a violência, como a guerra é o estado natural do homem. Se macacos brigam, se cachorros brigam, se até bactérias entram em guerra, porque os humanos precisam se abster da coisa mais normal da vida, a violência. Judge Holden é sádico. Ele não tem freios e a sua crueldade não tem restrição de idade nem de gênero. Ele aplica ela a homens, mulheres, crianças e bebês. Apesar dele ter juiz no nome, ele não é de fato um juiz. Existem meio que 2 alegorias para esse juiz no nome. Primeira, Holden é o juiz do caos. As maiores atrocidades que acontecem em Meridiano de Sangue ou foram feitas pelo Holden ou foram incentivadas por ele. Porque, como eu disse, Holden acredita que o núcleo do ser humano é a guerra, a violência. E, bom, a segunda interpretação do juiz em seu nome, ela na verdade é bem parecida com a primeira. Holden é o juiz que determina tudo o que acontece no livro. Ele não é o protagonista, mas a história de Blood Meridian é dele. Eu sei que isso pode soar confuso, mas isso é mais comum do que parece. Tipo, na série Sherlock, onde a história é sobre o Sherlock Holmes, mas a gente vê a história pelos olhos do Dr. Watson. Esse é o tipo de narrativa onde a gente tem um protagonista, mas a história é de outra pessoa, a gente só tá vendo pelos olhos do protagonista. Enfim, é bem comum. Na construção do personagem Judge Holden, a gente tem diversas simbologias. Judge Holden não é um homem, não se sabe ao certo o que ele é. Isso é dito no livro? É especulado, mas nunca confirmado. Assim, fica óbvio que sim, Holden é muito mais do que um ser humano. E tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem. Além disso, ele é extremamente inteligente. Querem um exemplo? Lembra que eu citei que quando ele entrou pra gangue dos caçadores de escalpo, ele tinha acabado de salvar eles de um ataque? Então, ele salvou eles com uma bomba. E ele fez essa bomba com excremento e restos de um morcego. E também urina humana. E sabe o que é mais assustador disso tudo? Essa bomba existe! Coquetel Bubutov, pra quem ficou curioso. Claro que se usa mais do que isso na fabricação, mas no bruto, o cara se virou com bosta e mijo. Isso é só um exemplo da sua inteligência. O Holden é extremamente habilidoso com armas de fogo, tendo uma mira implacável. E também é muito bem treinado com armas brancas. Mas a habilidade de luta que mais se destaca nele é a sua força. Judge Holden é um cara anormalmente forte. Nível Superman, nível fantasia. Mas essa não é essa única habilidade física estranha, e essa frase ficou meio esquisita. Lembra que eu citei que no livro é especulado que ele seja mais do que um homem? Então, isso acontece por 3 fatores. Primeiro, esse cara não tem fome. São raras as vezes em que ele se alimenta ou se hidrata. E ele faz isso quando ele quer, não quando ele precisa. Por exemplo, existe uma passagem no livro onde uma gangue encontra ele no meio do deserto. E ele tava no meio do deserto sem nenhum suprimento, o que implica que ele também é imune a calor e frio, porque o deserto é quente de dia e ele é frio à noite. Outra coisa interessante sobre Holden é que ele não dorme. É como se esse cara não tivesse nenhuma necessidade humana sequer. E pra fechar com chave de que pariu, o que esse cara é? O Judge Holden não envelhece. Ele nunca demonstra um único sinal de envelhecimento durante a trama. Nem de envelhecimento e nem de cansaço. E, ok. Tendo tirado essas questões curiosas do caminho, vamos para outras questões mais curiosas ainda. Como eu já citei, o Holden é bom em tudo que ele tenta fazer. E antes de um troglodita maldito sanguinário, acreditem se quiser, Judge Holden é um exímio artista e poliglota. Assim, não tem nenhum conhecimento que esse cara não tenha. Eu sei que eu tô esse vídeo inteiro pagando pau pra esse cara, mas é um vídeo focado nele, eu preciso falar o que ele faz.
Enfim, dentre suas habilidades, nós temos conhecimento em paleontologia, arqueologia, linguístico, direito, desenho, geologia, química, dança, além de ser um ótimo orador e músico, sempre fazendo a sinfonia do caos. A coisa que mais se é lembrada do dia de Holden é a sua habilidade com violino, o que é um grande reflexo parando pra pensar. Ele é um monstro na pele de um homem que fez as maiores atrocidades com homens, mulheres e crianças. E esse troglodita é um violinista, um instrumento tão delicado e calmo, quase angelical. Pois é, mas isso não é à toa. Amigos, preparem-se, chegou aquela hora da explicação onde o Ip vai pra longe pra explicar uma coisa simples. Bom, vamos lá, meus amigos. Vocês já jogaram Guitar Hero 3? Eu sei que parece aleatório, mas não é. Breve resumo, no modo história daquele game, o protagonista e sua banda assinam um contrato pra fazer alguns shows e gravar alguns álbuns. Pois bem, em certo momento da lore, a gente descobre que o nosso contratante é o próprio diabo, e a gente vai parar no inferno. E no inferno a gente tem uma batalha de guitarra com o próprio Satanás. Isso é muito radical. E eu tô falando tudo isso por quê? Bom, vocês lembram da música que o player vai tocar com o diabo nessa parte do jogo? A música que é justamente onde o protagonista e o diabo batalham. Essa música se chama The Devil Went Down to Georgia. E essa música não foi escolhida pra essa batalha com o diabo à toa. Essa é uma música de 1979 e ela conta também uma batalha entre um personagem chamado Johnny e o próprio diabo. A diferença do que tu ouviu lá no Guitar Hero pra versão original é que a batalha é travada no violino. E quando o pequeno Johnny ganha a batalha contra o diabo, ele ganha um violino de ouro. Em diversas mídias por aí, o diabo é vinculado com habilidades em coisas delicadas. Pintura, música, coisas artísticas. Isso é algo que tu não espera do diabo. O diabo pintor, o diabo violinista, é justamente por causa disso que existe aquela frase, é no detalhe que o diabo se esconde. E, ok, pra que eu fui lá no Guitar Hero pra explicar uma música? É simples, meus amigos. Entre as especulações do que o Dia de Holden possa ser, tem uma que é meio óbvia. Dia de Holden pode muito bem ser o próprio diabo. Em diversas passagens pelo livro, ele questiona e afronta a Bíblia. Ele é um excelente dançarino, violinista, e além dessas questões artísticas, o Dia de Holden, antes de fazer o caos, ele fomenta o caos nas pessoas. Tu pode ser a pessoa mais bela do mundo, mais bela e pura do mundo. Se tu passa a conviver com esse homem, ele vai te induzir a cometer alguma atrocidade. Ele consegue mexer com a tua cabeça, bem como o diabo faz com as almas. Ele te induz ao erro pra te dar algum motivo pra te castigar, pra ter posse sobre a sua alma no pós-vida. Dia de Holden é o agente do caos. Ele até me lembra o Strange Man de Red Dead Redemption 1 e 2. Esse cara sempre sabe tudo. Ele sempre sabe das coisas que vão acontecer, e no jogo tu sempre encontra ele no meio do nada. Nos encontros que a gente tem com esse cara, ele sempre questiona a moralidade do John Marston e também a do Dutch, líder da antiga gangue. O Strange Man praticamente profetiza a morte do John Marston no fim do game. E adivinha? Tudo isso após o John desafiar ele. Deixando bem claro que isso que eu acabei de falar é teoria. No Red Dead Redemption 2 a gente até tem alguns momentos bem intensos com ele, mas nada tão emblemático quanto o primeiro jogo. E o Judge Holden é isso. Ele sabe que ao virar a esquina vai ter conflito, e ele deixa você virar ela. Pior, ele vai te induzir a virar essa esquina. Numa dessas últimas passagens pelo livro, ele é questionado de novo sobre o que ele é. No caso, nenhum personagem questiona, mas o livro te questiona. Isso porque no final, Judge Holden é visto dançando em um salão para várias pessoas. E é nessa cena em que ele diz a sua emblemática frase: "Eu nunca vou morrer." Nesse final, o livro também dá a entender que o garoto, o protagonista da história, que estava olhando aquela cena, pelas mãos do Holden. Mas isso é só uma interpretação, é uma coisa que o livro deixa em aberto pro leitor imaginar sobre, assim como o que é o próprio Holden. Enquanto eu tava fazendo a pesquisa pra esse vídeo, eu fiquei me perguntando muito se as coisas que o livro fala aconteceram de fato, se eram baseadas em fatos reais, ou então se o próprio Holden existiu, se ele foi baseado em alguém. E, em partes, a gangue dos caçadores de escalpo sim é baseado numa gangue daquela época, uma gangue tão bárbara quanto, mas os personagens em si, não. E sobre o Holden, segundo o próprio autor de Meridiano de Sangue, Judge Holden é baseado em diversas lendas do Oeste Antigo. Esse personagem é um amontoado de medos que cercavam o deserto antigo dos Estados Unidos. Ele é tipo uma força da natureza. Pra paz, ele é a guerra. Pro homem, ele é o diabo. Pro filósofo, ele é uma ideia maldita que anda. Segundo o autor do livro, o personagem é um homem enigmático, quase sobrenatural. A gente nunca vai ter uma resposta do que o Holden é de fato. Afinal, o seu autor não respondeu essa questão quando era vivo. Cormac McCarthy faleceu em 13 de junho de 2023, deixando a sua obra pra trás e um monte de perguntas. E talvez agora vocês entendam nem que seja um pouco do porquê Judge Holden é o homem mais cruel que já existiu na ficção. E também porque Blood Meridian nunca foi adaptado pro cinema. Até por ali. Tem um burburinho ou outro aí, mas é nada confirmado. Povinho, é óbvio que eu jamais vou conseguir sintetizar a figura de Holden e muito menos a de Blood Meridian inteiro num vídeo pro YouTube. Eu tentei aqui dar o meu melhor pra explicar um pouco do livro e muito desse personagem, de um jeito que não ficasse meio que um audiobook chato. Sério, apesar desse vídeo
vídeo aqui ser curto, ele foi muito trabalhoso de escrever, porque eu precisei de lá pra cá pra tornar essa explicação assistível. E eu nem consigo imaginar o trabalho que o editor não teve pra ilustrar isso daí. Eu espero que tenha ficado fácil de entender e de se relacionar com. E espero que você tenha gostado. Eu queria agradecer o Zedin, que me ajudou na revisão desse roteiro. Ele tinha mais conhecimento que eu desse tema, então tamo junto. Povinho, tamo indo pra metade de 2 milhões. Eu, em real, agradeço muito a força. Tamo com quase 1.500.000. Se tu não é inscrito, se inscreve aí, pelo amor de Deus. E até semana que vem. Muito obrigado aos membros. E a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. Muito bom. Da hora, mano. Eu não sabia que era... Eu achava que era uma creepypasta, alguma coisa assim, mas não, pô. É um livro, mano, diferenciado. Tomei o gank.